Em vez de deixar meu cérebro apenas criar um mundo ao acaso com base em experiências anteriores que me acontecem, eu gosto de ter um papel ativo no processo de criação do meu mundo. Nós criamos nosso mundo, então por que não ter um papel ativo na criação dele? I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome. Você se prepara pra filmar, tem um cara ou uma garota, uma equipe de filmagem, e tá com você e fica tipo, vamos se focar agora aqui, vamos Sim. ligar a câmera, Sim. mas tipo, tô conectado e pronto, pega a câmera e vamos lá. Claro. Bem, quando eu comecei a fazer esses vídeos inicialmente, é porque parte do que faço no meu tempo livre, parte do que é interessante para mim, é perseguir experiências que me colocam na zona, me colocam no flow. Porque quando estou no meu maior empenho, é quando estou inspirado, é quando eu posso realmente estar presente e silenciar esse tipo de crítica interior ansiosa e neurótica de Woody Allen, que se preocupa com o futuro ou é melancólico com o passado. E assim, estar na zona significa estar no momento. É um estado de consciência no qual você sente o melhor de si e dá o melhor de si. Segundo a definição de flow de Steven Kotler e Jamie Will. E eu acho que, desde que eu estava no colegial, eu costumava organizar esses encontros todas as sextas à noite com meus amigos, pessoas escolhidas a dedo, e fazer esse tipo de coisa inspirada nas festas de haxixe de Charles Baudelaire dos anos 20 em Paris, onde todos esses poetas e artistas se reuniam, bebiam vinho, fumavam haxixe e simplesmente entravam naquele tipo de espaço de sonho, onde as ideias estavam fluindo e sendo trocadas. É quase como o termo que eu realmente gosto é heterotopia, que é uma espécie de moradia projetada, onde um público específico experimenta uma espécie de estado de ser que é uma espécie de lugar que é tanto físico quanto interpsíquico. Assim, vocês entram na zona juntos. E para as pessoas que estão por perto, essa é uma vibração realmente divertida de se criar, o tipo de vibe de salão. E no colegial, costumávamos fazer isso e realmente entrávamos nesse estado alterado juntos. E as coisas que saíam, as ideias que eram trocadas, pareciam importantes, pareciam especiais. E Embora só 5 de vocês estejam falando sobre isso, não é mesmo? Mas foi o burburinho coletivo que se conseguia, sabe? E na época eu fiquei tipo, o que é isso? O que? Estamos filosofando? É isso que escreveríamos? As pessoas pensavam, vocês estavam apenas festejando? Eu pensava, nós estávamos filosofando, era como um encontro de verdade. E sempre fui obcecado pela câmera de vídeo, desde que eu era criança, e acho que foi por causa dessa ansiedade e consciência aguda da passagem do momento presente, que não importa quão grande seja o momento presente, não importa quão grandes sejam nossos êxtases, eles são meio que tingidos por um pouco de tristeza porque são transitórios, tudo é transitório. E assim, a câmera me deu algum tipo de controle, algum tipo de autoria sobre o momento presente, porque eu fui capaz de dizer, bem, este momento não vai silenciosamente para aquela boa noite, eu estou imortalizando isto, estou capturando isto. E então, o que fazíamos era filmar os encontros, principalmente essas epifanias No que estavam ensino médio. acontecendo. Sim, eu ainda tenho tudo Câmeras isso em antigas. vídeo, sim, vídeo de 8mm. Uau! E então, entrávamos na zona e sempre que algum ponto de vista mais agudo era trocado, filmávamos. E isso meio que se refletiu na minha... Eu estudei cinema e filosofia na faculdade, e quando me formei comecei a trabalhar para a rede de TV Al Gore Current TV, e passei muitos anos trabalhando como apresentador para eles. Isso tudo era de forma resumida, com conteúdo digital, mídia do tipo faça você mesmo, e fiquei confortável com essas ferramentas que permitiam capturar a vida como ela é de facto. Isso capacitou as pessoas a contar as suas histórias com sua própria voz e ponto de vista. E quando estava no final da Current, durante os fins de semana, eu estava voltando àquela vibração do colegial, onde, se fosse dar uma caminhada com um amigo, entrava numa profunda discussão filosófica, e depois voltava e queria filmar. E então isso evoluiu para esse desejo, bem, o que me interessava mesmo era esse momento de inspiração, ou esse momento de insight, ou esse momento em que os pontos se conectam. E era uma trip intensa, quer dizer, há um momento de euforia onde, quando as coisas ficam claras, por assim dizer, como Carl Sagan... É como orgasmo filosófico. Sim, orgasmo mental. Orgasmo mental. Sim. Então eu encontrei uma definição para isso. Orgasmo mental é uma emocionante tempestade neurológica de intenso prazer intelectual. E eu amo essa definição. E uma vez me disseram que eu era viciado em êxtase cognitivo. Portanto, êxtase cognitivo literalmente significa apenas que você gosta do tipo de euforia cognitiva de conectar os pontos e entender algo. Carl Sagan, um dos meus heróis, costumava dizer que a compreensão é um tipo de êxtase. Portanto, eu sou apenas alguém que está viciado na sensação de que está descobrindo um novo insight. É uma sensação boa, é como se, oh, eu entendo, sabe? E, então... Porque eu estava filmando muito desses encontros com meus amigos e essas coisas filosóficas, decidi que queria filmá-los e depois quero levá-los e visualizar tudo o que está acontecendo na minha cabeça. Como eu faço isso? Então, se eu tiver como que um fluxo de consciência de 3 minutos,
e eu incorporar isso com imagens que estejam literalmente, ou simbolicamente, ou metaforicamente ligadas ao que estou dizendo, então as pessoas podem ver meus pensamentos. Então é como eles estão me ouvindo e estão vendo. Isso cria uma espécie de efeito sinestésico. Então você adiciona um pouco de música para dar o tipo de emoção que estou interessado em transmitir naquele momento. E a ideia era que eu pudesse dar às pessoas uma espécie de viagem digital, como uma turnê digital da minha cabeça. E, no final das contas, toda arte é isso, certo? Como quando alguém faz uma pintura, quando alguém canta uma música e escreve um poema, você não está indo para uma realidade empírica, você está indo para uma realidade subjetiva, você está indo para uma experiência interna, para, você sabe, compartilhando o meu mundo intersubjetivo com você, certo? Certo. E então foi daí que veio a inspiração. E sim, eu só filmo quando estou fora de mim, quando estou na zona, quando estou em um flow, e então nós pegamos e editamos. Eu comecei a fazer isso e meio que bombou. E então fiz uma parceria com uma produtora e agora as fazemos regularmente. É incrível com que frequência saem Uma agora. vez por semana. Uma vez por Sim. semana, portanto você tem que fazer isso pelo menos uma vez por Não, semana. porque o que acontece é que nos reunimos, vamos para um lugar como o Big Sur, e eu acho que ajuda se a analogia do que você está fazendo fisicamente tende a corresponder com o que você está fazendo mentalmente. Então se eu quiser sair da minha cabeça, eu tenho que sair fisicamente do meu Não em um mundo. estúdio, né? Não, Tá lá não. fora, na natureza, é o que eu vejo Muito. em todos os seus vídeos, mais ou menos. Eu vejo você sentado num tronco. Sim, sim. Na verdade, não foi muito bem produzido, pois a qualidade Não. do filme não é muito boa. Não. Você tem tipo um... Os primeiros que gravei fui com uma câmera na mão, sim. É uma bolsa masculina. Eu tava tipo, quem é esse Sim. cara? Mas tipo, cara, é muito incrível Sim, isso. sim, totalmente. Eu gosto de ir a Big Sur ou Seal Ranch, Califórnia, subindo e descendo a costa de São Francisco. Você pode encontrar esses lugares isolados e majestosos que servem o propósito de torná-lo contemplativo. Eu estou procurando contemplação introspectiva, sabe? Introspecção contemplativa. E o que isso faz é que me faz pensar em coisas que normalmente não penso e depois me dá vontade de articular aquelas coisas que eu... Conecte os pontos. Sim, sim. E depois é só ter a câmera e capturar isso. Sim, É incrível. sim. É realmente divertido. O que sim. você pensava que estaria fazendo agora? Você tem 33, né? Uhum. O que você imaginava como adolescente que Eu queria ser diretor. Sim. E queria ser diretor porque o poder estético e intelectual do cinema, desde muito jovem, me parecia ser o meio mais poderoso do mundo. Não existia nada melhor para transmitir experiência humana, particularmente a experiência humana interior, do ponto de vista de um personagem, do ponto de vista de uma pessoa, o mundo intersubjetivo do outro, como o cinema. Era simplesmente a melhor tecnologia de comunicação que já havia sido feita. Você podia falar, cantar, pintar. O cinema combinava tudo isso e te colocava dentro do mundo de outra pessoa. E assim como um motor de empatia, como uma forma de sair de si, como uma forma de testemunhar a vida de outra pessoa. Eu sempre fui movido pelo cinema e por isso eu criei esse poder. Como diretor, porque eu senti que o filme, sim, é o personagem, é o ator, são as atrizes, mas é realmente a visão do roteirista-diretor. História. Sim, sim. E ele usa todo mundo como canal para contar isso. Então eu me identifiquei com o papel do diretor. Mas, ao mesmo tempo, existe o tipo de rosto na câmera com o qual, como membro da audiência, você se identifica, mesmo sabendo que é a visão do diretor contada através do rosto da pessoa na tela. Por isso, acho que com a tecnologia digital, isso meio que funde essas coisas. Porque, particularmente, se você é um vlogger ou um podcaster, você dirige o programa, mas também é o cara que está falando. Você também é a voz e o rosto. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo no vídeo digital. Foi como, bem, eu quero ser como um cineasta digital, mas ao mesmo tempo eu meio que quero ser a voz que é para que, penso eu, surgisse porque essas ferramentas permitem. É. E A combinação então, perfeita da sim. internet agora. Sim, então eu queria ser diretor e queria ser filósofo. Estudei cinema e filosofia, que era exatamente o que eu estava fazendo naqueles encontros no colegial. E lembro que na escola de cinema eu só queria filosofar e fazer isso de jeito artístico. Eu via filmes de Richard Linklater como Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, Acordar para a Vida. Você provavelmente já viu Acordar para a Claro. Vida. E eu pensei, uau, esses são filmes sobre filosofia. São filmes naturalistas onde os personagens estão falando sobre a vida. Parece muito improvisado, parece muito real e não precisa haver um monte de explosões para que isso seja considerado cinema. São apenas pessoas interessantes falando. E eu fiquei tipo, bem, qual é o equivalente digital disso? Como é um filme Acordar para a Vida? Como é o filme Antes do Amanhecer? Eu te mostrei aquele clipe do meu recente caso de amor. Eu queria uma espécie de troca naturalista de fluxo de consciência entre duas pessoas e quero transformar isso em uma obra estética que possa ser contemplada e pendurada na parede. E isso sempre foi o que eu quis fazer, mesmo que eu não fosse capaz de articular. Mas
estranhamente, fui capaz de manifestar, e é mais ou menos o que faço agora. É como, bem, tecnicamente sim, ele é um apresentador de TV em Brain Games. Sim, claro, isso é ótimo. Mas realmente, acho que o que sou é como, não sei, um explorador de consciência, um buscador, um cineasta digital que usa esse meio para articular os meandros do seu mundo interior, sabe? Eu amo isso. É tipo, E quem você diria que é a pessoa mais influente na sua vida enquanto você crescia e qual foi a maior lição que lhe ensinaram que você ainda faz hoje? O que é que te vem à mente? bem, já ouvi um monte, mas eu sou e sempre fui extremamente próximo da minha mãe. Meus pais se divorciaram. Eu também sou muito próximo de meu pai, mas meu pai é mais, tipo, as coisas que aprendi com meu pai foram um pouco mais sobre sabe, sobre saúde, elegância, sofisticação, uma qualidade jovial que ele tem, tipo, como cuidar de si mesmo. E não dizer superficial, mas meu pai é como uma espécie de James Bond latino. Ele gosta de pilotar seu próprio avião Cessna e competir em barcos e motocicletas, e é tão sofisticado, e tem isso. Mas minha mãe, esta brilhante artista, poetisa, escultora, professora, ela é professora há 35 anos internacionalmente. Ela já publicou 10 livros de poesia, ela dirige teatro, dirigiu um teatro há muitos anos na Venezuela e no mundo inteiro. E eu cresci num ambiente onde as artes eram celebradas, onde a expressão criativa e a descarga expressiva eram celebradas. E ela sempre dizia, faça o que você ama, faça o que você ama, faça o que você ama. A única regra fundamental é que você tem que ser gentil. Então, em termos de regras, você não pode ser rude, você não pode maltratar ninguém, nunca. Mas o resto, sabe, tirando isso, tudo o resto era, tipo, vá em frente, expresse-se, dance como se ninguém estivesse olhando, sabe? Apenas Cante na siga em frente. chuva. Sim, sim. E também acho que a dor do divórcio entre ela e o meu pai, ela canalizou para a arte que estava ao meu redor enquanto crescia. As esculturas eram todas sobre a dor dela. Os livros de poesia eram todos sobre a requintada escuridão dolorosa que ela atravessou e articulou tão brilhantemente, e eu li quando tinha 13, 14 anos. Eu estava tipo, minha mãe, eu estou conectado por um cordão umbilical a essa pessoa. Assim, só de ler sua dor era sentir sua dor. Isso é muito para uma criança pequena pensar, sabe? E acho que causou muita ansiedade existencial. Mas acho que essa ansiedade, ao mesmo tempo, tem sido um combustível para o meu trabalho e minha arte, sabe? Claro. O que você acha que significa ser humano hoje? Bem, eu fiz um vídeo recentemente chamado A Redefined Billionaire, que foi inspirado em algumas ideias apresentadas por Ray Kurzweil e Peter Diamandis, da Fundação X-Prize, que a nova definição de bilionário hoje em dia, em função dessas tecnologias exponencialmente emergentes, não é alguém que tem $1 bilhão, mas alguém que afeta positivamente 1 bilhão de pessoas. Essa é a nova definição de bilionário, empoderada pelos smartphones, empoderada pelo facto de um jovem na África com um smartphone ter uma tecnologia de comunicação melhor do que um presidente americano tinha há 25 anos. Como isso nos permite mudar o mundo? Quando os supercomputadores de ontem agora cabem no seu bolso, como isso nos permite impactar o mundo de uma forma positiva? Uma criança em uma garagem, uma criança com paixão, tem a comunicação, tem o poder, tem a tecnologia que apenas os governos e corporações tinham há algumas décadas. Portanto, ser humano hoje é atravessar os céus. Ser humano hoje é se comunicar instantaneamente pelo mundo, transformar nossas ideias, eletrificá-las na velocidade do pensamento, divulgá-las, alcançar outras pessoas. Quero dizer, somos seres milagrosos. Há esses filósofos cognitivos que eu amo, chamados David Chalmers e Andy Clark, que escreveram uma tese chamada A Tese da Mente Estendida, onde eles basicamente colocam a noção de que iPhone, logo eu existo, que há ferramentas, essas tecnologias são na verdade apêndices cognitivos. Como se você desenhasse o homem vitruviano hoje, sabe? E estivesse apontando para todas as suas características fisiológicas da forma humana ideal. Ele teria um iPhone na sua mão. Você apontaria para ele e o identificaria da mesma forma que você aponta para o neocórtex ou aponta para os seus membros. Assim, mesmo que esteja fora do nosso tecido cutâneo, faz muito parte do aparato mental do ser humano. Portanto, somos mentes estendidas. Nosso intelecto, nossa cognição é distribuída entre suportes e andaimes biológicos e não biológicos. Então é assim, eu acho, ser humano hoje é que somos estendidos. E quase nunca sai do nosso corpo. Nunca. Exceto quando a gente Sim. dorme, né? Talvez esteja a um braço de 1000%. distância.
Sim, e algumas pessoas ficam assustadas e elas pensam, oh, estamos tão dependentes dos telefones. Mas, cara, sempre fomos simbioticamente codependentes de nossas ferramentas. Quando descobrimos o fogo e começamos a cozinhar alimentos e usar ferramentas de pedra, nossas mandíbulas encolheram ao longo de algumas gerações. Nossa fisiologia sempre foi transformada e afetada pelas ferramentas que criamos. Marshall McLuhan, o teórico da mídia dos anos 70, o visionário, costumava dizer, nós construímos as ferramentas e as ferramentas nos constroem. Loops de feedback. Lembra que estávamos falando antes sobre isso? Tudo o que projetamos nos projeta em troca. E Steven Johnson, nossos pensamentos moldam nossos espaços retribuem o favor, sabe? Incrível. Somos nós. Então, é isso que significa ser humano hoje. Essas câmeras são extensões de nossa mente, nosso arbítrio e nossa vontade, nossos pensamentos. A atividade eletroquímica dentro de nosso cérebro vai muito além do cérebro. Ela vai para outros cérebros. Está mudando a neuroquímica de outras pessoas hoje em dia. Então, estamos nos tornando um super-organismo, ou sempre fomos, mas é como se agora estivesse florescendo. Estou apenas com essa sensação Incrível! incrível. Estamos com essa sensação, eu adoro isso. Qual você acha que é o plano maior e por que estamos todos aqui? Você já ouviu falar de Teilhard de Chardin? Não. Então, ele era um padre jesuíta que foi banido da igreja por algumas das suas ideias sobre a deracionalidade da evolução. Então, ele acreditava na evolução, que não é necessariamente kosher na igreja. Mas tudo o que ele dizia era que a evolução tem uma deracionalidade que se move para uma maior complexidade na organização. Assim, organismos unicelulares se tornam organismos multicelulares, tornam-se animais, tornam-se primatas e foram pegos pela autoconsciência. Então, esses primatas começaram a inventar biotecnologia e ferramentas de tecnologia e começaram a se modificar. E então, há esse movimento em direção à mais sublime complexidade, inteligência e criatividade que vem daí, certo? E então ele diz que estamos nos movendo em direção a esse ponto omega, esse momento em que basicamente vamos engendrar a nossa própria divindade. Então não é tanto vamos ser salvos por Deus, mas vamos nos tornar deuses. O que é muito poético e muito bonito. E assim, então hoje, Ray Kurzweil, que é um futurista de destaque, ele agora é o chefe de engenharia no Google, porque Larry Page e Sergey pensam que ele é o cara, o que ele é. Kurzweil popularizou o termo singularidade. A singularidade tecnológica é uma metáfora emprestada da física. Uma singularidade é o que acontece quando se passa por um buraco negro. As leis da física, como as conhecemos, colapsam. E assim ele pegou essa metáfora e a usou para descrever o plano, o grande plano para a humanidade, a direção que estamos seguindo. E basicamente o que ele está dizendo é que tecnologias transformadoras emergentes em TI, inteligência artificial, biotecnologia, sabe? Como dominar a nossa engenharia genética, biologia sintética, etc. E nanotecnologia, que é padronizar os átomos do mundo físico para podermos fazer qualquer coisa que se monta sozinha. Como podemos imprimir um arquivo de informação, um software que escreve seu próprio hardware. Podemos projetar um edifício no computador e ele se constrói sozinho. Loucura. Estamos entrando em um mundo onde basicamente viveremos dentro de nossa imaginação. Seremos capazes de manifestar realidades na velocidade do pensamento em loucas... Matrix, né? Matrix, sim. Então ele diz que a singularidade é o momento em que os seres humanos transcendem a biologia. E por isso eu acho que o grande plano é que nós, como espécie simbólica autoconsciente, nosso inimigo é a mortalidade. Nosso inimigo é a entropia, a segunda lei da termodinâmica que quer quebrar tudo. Mas então a vida é anti-entrópica. Buckminster Fuller, outro futurista, costuma dizer, a vida é um fenômeno anti-entrópico, porque ao contrário da entropia, que quer destruir e decompor tudo até os seus elementos mais simples, a vida quer incorporar elementos e tornar-se mais complexa, mais sublime, mais sofisticada. E, você sabe, um de meus escritores favoritos, Alan Arrington, disse: nunca devemos esquecer que somos revolucionários cósmicos, não fantoches recrutados para promover uma ordem natural que mata a todos. Qualquer filosofia que aceite a morte deve ser considerada morta, suas perguntas sem sentido, suas constelações desgastadas. Em outras palavras, pare de rezar e comece a projetar. Então, sim, acho que esse é o grande plano para nós, basicamente, nos tornarmos super-homens. E você acha que é mais difícil? Nós já fizemos isso, mano. Olha só os aviões. Olhe para os smartphones. Veja a videoconferência no FaceTime. É uma loucura. Sim. Se você pensar que há 100 anos Totalmente. atrás, né? 1920, alguém dissesse que haveria objetos voando pelo mundo, que você podia ir de um lugar para o outro em poucas horas, as pessoas Sim. teriam enforcado você. Deixe-me ler-lhe algo muito vai em bonito. frente. Então, eu adoro o filósofo Alain de Botton em A Viagem. Então, ele diz algo que é tão surpreendente.
Ele fala sobre o fato de não darmos valor a esses milagres maravilhosos. Se mostrássemos um 747 a alguém há 200 anos atrás, eles pensaríamos que éramos deuses. Certo. E eles estariam certos. Eles estariam se curvando e dizendo Sim. o que você quiser. Sim, exatamente. Então, ele fala sobre o tipo de milagre quando estamos em um voo. Sabe, quando estamos em um avião e a maioria das pessoas fecha suas malditas janelas. E é o que ele escreve. Não se fala muito sobre as nuvens visíveis aqui em cima. Ninguém acha notável que em algum lugar acima de um oceano tenhamos voado por uma vasta ilha branca de algodão doce, que teria sido um assento perfeito para um anjo ou mesmo para o próprio Deus, em um quadro de Piero della Francesca. Na cabine do avião, ninguém se levanta para anunciar com a devida ênfase que, fora da janela, estamos voando sobre uma nuvem. Um assunto que teria detido Leonardo e Poussin, Cloud e Constable. Eu fiquei tipo, ele está absolutamente certo. Nós o tomamos como certo, como Cara, se fosse alguma segunda Você natureza. pode imaginar Leonardo da Vinci em um 747 olhando para uma nuvem durante um pôr do sol a 35 mil pés? Tipo, já estamos nos movendo nessa direção de nos tornarmos algo muito além do que costumávamos ser. E eu só acho que precisamos extrapolar a partir disso e não nos esconder do nosso potencial, mas nos movermos em direção à luz, mano. É quase como se, quando crianças, nossa primeira vez em um avião fosse inacreditável, né? Tipo, Sim. meu Deus, você não consegue parar de olhar, você acredita no que a gente tá fazendo. É muito legal. E eu acho que a pergunta para a qual eu tô me inclinando é se você sente que é mais difícil sentir admiração quando adultos do que crianças. E Sim. como é que a gente se permite estar nesse estado de admiração infantil com mais Sim. frequência para que a gente possa experimentar plenamente gratidão e apreço. Totalmente, mano. E se colocar mais na zona, Sim, porque na verdade, se a gente não tá maravilhado, a Sim. gente não tá Claro, na zona, sim, né? quer dizer, acho que foi Henry Miller, até mesmo uma folha de grama, se receber a devida atenção, torna-se uma coisa magnífica em si mesma. Charles Darwin também fala sobre a importância dos botões e alavancas de mediar nossa atenção. É realmente tudo uma questão de atenção. É tudo uma questão de atenção. Ele diz, atenção, se repentina e próxima, se transforma em surpresa. E isto em espanto. E isto em espantada estupefação. Certo? Então, como chegamos lá? Como fazemos isso? Como podemos transcender o que Michael Pollan chama de o que foi o que faz da mente adulta, com nossas renúncias acenando para o nada, sabe? Que é verdade. A banalidade do cotidiano, certo? E acho que a maneira como fazemos isso é nos sobrecarregar. Acho que muitas de nossas tecnologias de comunicação têm tudo a ver com a mediação de atenção. Quer dizer, uma tela IMAX, seu tamanho, escopo e o escape do som é para aprender os sentidos e envolvê-lo completamente. Penso que a fome por tecnologias imersivas cada vez mais intensas, sejam elas realidades virtuais ou cinemas IMAX, para empurrar os envelopes da experiência. É por isso mesmo, para aprender a mente no corpo e nos forçar a superar as coisas que foram e fazem da mente adulta e ver algo novo. Porque quando você vê algo novo, você se torna criança novamente. Mas então o Cinema IMAX não se torna velho, entediante, para quem já esteve lá? Adaptação hedônica. Sim, esse é o problema. Pense sobre isso. Porque a fase de lua de mel termina sempre em todos os relacionamentos. E pode parecer um pouco controverso em minha defesa, mas eu realmente amo o filósofo David Pearce, que escreveu um tratado online chamado The Hedonistic Imperative. Ele diz que devemos usar os avanços da biotecnologia e da nanotecnologia para projetar basicamente superdrogas que nos permitam basicamente criar uma espécie de nirvana neuroquímico para nós mesmos. Portanto, a ideia é descobrir o que faz algo como MDMA tão eficaz, porque o MDMA Ecstasy é dado agora a pessoas com TEPT, ou pessoas com TOC, ou transtorno de ansiedade, e parece dissipá-lo. Parece ter um impacto de 10 anos de psicoterapia em uma tarde, porque somos feitos de neuroquímica. E se pudermos compreender essa neuroquímica, se pudermos compreender o tipo de psicologia, a tecnologia e a psicofarmacologia dos estados estáticos, então por que não projetar uma vida melhor através da química? Por que não nos tornarmos engenheiros paradisíacos? Quer dizer, há uma razão pela qual existe um renascimento no tipo de uso psicoterapêutico de substâncias psicodélicas.
Nos anos 60, essas coisas praticamente mudaram o mundo. Steve Jobs disse que tomar LSD foi a maior experiência de sua vida. É verdade, tomar LSD em qualquer coisa menos que um cenário perfeito poderia ser uma receita para o desespero psicológico também. São ferramentas delicadas, mas são ferramentas que, quando usadas com responsabilidade, podem nos dar vislumbres do que está além de nossas limitações atuais. Nosso atual mecanismo de sobrevivência darwiniano, amígdala, sobreviver, lutar ou fugir, ir para aquele lugar do artista, o lugar da graça, o lugar da transformação, o lugar do luminoso. E assim, sim, cara, eu realmente acho que vai ser através da intervenção, seja através de intervenção que é a mindfulness, meditação ou yoga, ou se é através da engenharia reversa, MDMA, eliminando qualquer um dos seus efeitos adversos e fazendo MDMA 2, 3, 4, 5.0. E isso é o futuro, cara. É o famoso livro Admirável Mundo Novo. É uma distopia sobre esta ideia, sobre um futuro onde temos drogas de design perfeito que fazem todos felizes, mas ninguém pode se apaixonar. E eu respeito totalmente o desejo do autor de fazer uma espécie de conto de advertência distópica, mas eu realmente acho que muito do que esse livro fala é algo que não precisa ser distópico de todo. E eu acredito que existem reinos da mente ainda a serem explorados, que o novo espaço é o espaço interior, que a subjetividade, que a consciência é território inexplorado e que a abordagem de maçanetas e alavancas, como Steven Kotler e Jamie Wheal falam, é onde está o futuro. Que podemos ser DJs ontológicos, DJs de realidade, DJs de consciência, e que assim como uma mesa de DJ, ou em um estúdio de gravação, tem 1000 botões e alavancas que ajustam exatamente o tipo de som que você procura, por que não transformar a própria consciência em um projeto como esse? Quero dizer, estamos ficando pesados, mas claro. Por que não? Por que não? Acho que seria bom se eu pudesse experimentar as emoções cognitivas que Christopher Nolan sente quando escreve ou dirige um filme como A Origem. Seria bom se um cineasta como Danny Boyle fosse capaz de comunicar neurologicamente o impacto estético de sua música no meu cérebro, sabe? Eu quero dizer, há tanta arte lá fora e tantas nuances e sensações que a arte pode evocar, mas acho que é apenas vislumbres de onde podemos ir e do que podemos sentir. Certo. É uma loucura. Você gostaria de ter nascido daqui a algumas centenas de anos para poder experimentar esse mundo novo? Bem, estou apostando na esperança de que seremos capazes de quadruplicar a vida humana dentro do meu tempo de vida. Quer dizer, há muita Peter saída. Thiel está trabalhando nisso e em Peter outras Thiel, Larry coisas. Page, empresa de extensão de vida na Califórnia, Calico, novo software para hackear a vida, Google e o fim da morte, foi a matéria da capa do Time. Veja, cara, sim, precisamos de mais tempo, cara. Podemos aprender as músicas para orquestrar o universo é grande, o universo é infinito, então por que não podemos ser? É incrível. Em um dos seus vídeos recentes, acho que foi o Brain Games, na verdade, um trailer, que foi lindo, aliás. Você diz que estamos sempre procurando por respostas melhores, mas a gente devia fazer perguntas melhores. Então, quais são as perguntas que você tem feito ultimamente? Quais são as perguntas que nós deveríamos estar fazendo também? Qual era a pergunta? Por que aquela garota parou de me mandar mensagens? É uma ótima pergunta. Cara, sim. Acho que eu me apaixonei durante 5 dias neste período de férias. Quero dizer, eu não uso a palavra amor muito vagamente, mas eu me hipnotizei propositadamente. Tive alguns encontros com alguém, eu permiti que a paixão se instalasse e depois a ancorei com um trabalho estético, colocando-a dentro de um dos meus vídeos com música para que eu pudesse criar lembranças futuras sempre que olhasse o vídeo de mim e dela. Então sim, eu me apaixonei por ela nos últimos dias e então, quando saí de Miami, ela meio que recuou um pouco e disse que precisava ficar sóbria de mim. E descobri como ela se sente. Eu não sei o que isso significa. Enviei uma mensagem para algumas amigas minhas perguntando o que isso significa. Era como se ela estivesse com uma ressaca de intimidade. Você pode ter ido muito fundo, muito rápido, muito intenso, e então foi embora. E ela, para processar isso, ou para experimentar tal carência e tal vulnerabilidade sem você lá, ela tem 2 opções. Ficar com essa carência e ser tão carente, ou fechar e dizer, preciso recuperar minha identidade autossustentável, sim. Então... Ela experimentou algo que nunca tinha feito antes. Caramba, ela nunca mais experimentará. Espero que sim. Não sei. Sim, então a pergunta que tenho feito a mim mesma é como ela poderia simplesmente ficar assim? Essa é uma pergunta. Outra pergunta que tenho feito a mim mesmo é, por que ainda não curamos o câncer?
Você entende o que eu quero Parece dizer? bobagem, Somos né? engenheiros imprimindo órgãos no laboratório, isso e aquilo, e como, vamos lá, conserte isso já. Vamos criar terapias genéticas que possam desligar o software de um tumor e matá-lo. Eu quero que os avanços na saúde e as revoluções que vêm com a biotecnologia cheguem aqui muito, muito, muito rápido. Quero ver... eu lembro-me de uma vez ter batido um pouco com a cabeça, e já te contei isso. Eu tive uma crise de ansiedade porque pensei, se eu tiver uma hemorragia interna ou algo assim, não foi nem um galo na cabeça, mas fiquei pensando, e se? E me lembro de ter ido ao pronto-socorro por precaução e disse, me faz uma tomografia computadorizada, só quero ter certeza de que estou bem. E o pronto-socorro era tão impessoal, tão desumano e tão sem compaixão, sabe? E eu simplesmente achei a experiência revoltante, nojenta, e não acredito que isso seja medicina, é simplesmente repugnante. Então, sinto que precisamos de uma espécie de mudança de valores e precisamos começar a ter esses aplicativos, os aplicativos de software para consertar a saúde. E precisamos dos Airbnbs, Ubers, iOSs para biotecnologia e retomar o poder dessas instituições que apenas... É. O que você diria se pudesse fazer 3 perguntas que todo mundo deveria se perguntar para ter uma vida mais rica, mais plena, mais Sim. expressiva, mais saudável? Quais seriam essas 3 perguntas, ou Sim. talvez algumas delas? Sim. Você sabe aquela grande frase que diz, não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que o faz se sentir vivo, porque o que o mundo precisa é de mais pessoas que se sintam vivas? Então é claro que a pergunta é, o que faz você se sentir vivo? O que quero dizer com isso? Bem, o que lhe dá arrepios? O que lhe põe os pelos em pé? O que faz você se sentir bem? Há uma grande frase de Alain de Botton, o filósofo britânico, onde ele diz, nós não choramos porque algo é triste, nós choramos porque algo é mais bonito do que esperávamos. Então, esses momentos, anote-os. Quando você se vê testemunhando algo que é mais bonito do que você esperava? O que induz isso? Quais são os precursores disso? Certo? Porque é tudo sobre controle. Como podemos pré-configurar mais essas experiências? Pré-configurar mais esses momentos de graça? Engenharia reversa. Criar mais desses momentos para nós mesmos, em vez de permitir que esses momentos sejam aleatórios, momentos coincidentes que simplesmente acontecem, ou simplesmente acontecem. Não! Nós podemos fazer mais disso, nós podemos criar mais inspiração, podemos criar mais fluxo, mais graça, mais transformação. E é isso que eu quero me epifanizar constantemente, e acho que as pessoas deveriam se perguntar como posso me epifanizar mais. Sim. Eu gosto disso, ok. O que é que frustra mais as pessoas? Acho que algo que me frustra é quando as pessoas simplesmente se contentam com uma vida não examinada, certo? Assim, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E acho que muitas pessoas têm medo das perguntas e medo das respostas, e por isso preferem assistir a narcóticos insensatos, estupefactos na televisão. Bem, sim, como um trabalho fácil, onde não precisamos pensar muito, e um tipo fácil de série de TV chata que você assiste todas as noites para não fazer você pensar muito, e apenas, eu acho que matar o tempo. Acho que isso é a coisa mais deprimente de todos os tempos. Passar o tempo. Ok, deixe-me só matar o tempo. Eu odeio isso. Certo. Sim. Qual é a habilidade mais importante que você acha que todo mundo devia estar aprendendo? Se é que existe uma habilidade que a gente pode aprender mais? Aprender a dizer o que sentimos e sentir o que dizemos. Não sei, aprender a ser mais honesto com nós mesmos e com os outros. Aprender a ser mais vulnerável. Aprender a ser muito mais vulnerável. Quero dizer, uma das coisas em que nos divertimos tanto quando estávamos na cúpula no Seaboat é que eles criaram uma espécie de entropia, de espaço subjetivo interno, de espaço psíquico, que é semelhante a que o Burning Man parece ser capaz de alcançar, onde todos estão presentes com todos os outros. Todo mundo se dirige a todo mundo com uma abertura, transparência e vulnerabilidade que cria laços de feedback positivo autorreforçador. Você pega o burburinho, certo? Você projeta o espaço, traz as pessoas e antes que perceba, todo mundo infecta todo mundo em loop de autorreforço. E controlar esses loops de feedback de alimentação torna-se uma espécie de projeto ontológico, um projeto de ser, projetando uma nova forma de existir. E isso é tudo sobre os ciclos de feedback. Tudo tem a ver com as escolhas criativas e linguísticas. Eu desenho, portanto me torno. Você se torna o que você vê. E se formos capazes de selecionar nossos espaços, selecionar as pessoas com quem convivemos, selecionar as atividades a que nos expomos, podemos realmente ser autores de futuras versões de nós mesmos. Podemos nos transformar em uma obra de arte dinâmica que estamos constantemente refinando. Isso é uma coisa tão surpreendente. Tratar-nos como um projeto de arte. Como se você fosse um projeto de arte. Eu sou um projeto de arte. E nós estávamos naquele barco. Quer dizer, oh Deus, eu lembro-me de ir àquela sala de chá maluca e todos estavam deitados e se abraçando com todo mundo. É como, música, o que está acontecendo aqui? É tudo amor. A entonação Tudo e amor. tudo mais. Sim. Sim. É. Sim.
Apenas uma pergunta meio boba, mas achei que seria interessante ouvir a resposta. Você prefere ser a pessoa mais rica do mundo e não ter imaginação, Ok. ou ter toda a imaginação do mundo, mas não ter ninguém com quem compartilhar? Cara. Eu não sei, quer dizer, acho que toda a imaginação do mundo, mas ninguém com quem compartilhá-la, é provavelmente desses dois aqueles que eu escolheria, porque eu seria capaz de criar amigos imaginários realmente realistas. Se eu tivesse toda a imaginação do mundo, essa é a única maneira de chegar ao meio termo entre essas duas coisas, porque não poder compartilhar com alguém é a receita da insanidade. Nós somos seres sociais. Eu li este artigo recentemente chamado A Arte de Povoamento. Povoamento, portanto, não pessoas. Povoamento. Ele basicamente diz que a maneira como passamos a existir é por meio de trocas com os outros. Como eu me vejo, eu não sou quem penso que sou, não sou quem você pensa que sou quem penso que você pensa que sou. Que é realmente Interessante. alucinante, mas quando você pensa nisso, É. o outro é obrigado É. a vir a existir. Sim, portanto, eu não sou quem eu penso que sou. Você eu... é quem eu penso que você é. Bem, sim. Não. Eu não Não. sou quem você pensa que sou. Eu sou quem penso que você pensa que sou. Interessante, é. A percepção da minha Sim, percepção. é o que eu sou. É. Sim. Muito bem, interessante. Uau. Sim. Então você é, em certo sentido, quem você pensa que é. Você é quem Que você é- pensa que os outros pensam que você é. Sim. Essa Sim. é a percepção Então, que eles têm de mim, né? certo. Mas como sei que estou lendo corretamente a percepção? Quer dizer, eu acho que você tem uma percepção de mim, mas há duas linhas de modelagem aí. Há o que estou colocando para fora, ao que você está recebendo, e o feedback que estou recebendo de você baseado no que você está recebendo de mim. E depois aí eu fazendo uma avaliação de qual é a sua impressão de mim e eu tentando ser essa impressão. Fica uma loucura, mas tem tudo a ver com os loops. Então, Mas você pode enganar a mente dizendo, bem, Sim. é isso que eles pensam, que eu penso que eu sou, né? você pode. poderia enganar a sua Sim. percepção. Bem, a realidade está ligada à percepção. É, tudo A sobre realidade é percepção. apenas percepção. É apenas percepção. A cultura é um túnel de realidade, a cultura é um iOS. Exato, é. Qual foi o momento mais desafiador da sua vida e o que você criou a partir dessa experiência que você viveu? Eu tive um terrível ataque de pânico. Um ataque de pânico é provavelmente a coisa mais horrível que eu já vivi. Eu tive sorte o suficiente, eu nunca perdi um ente querido ou algo assim. Meu avô morreu. Isso foi horrível. Bem, era 70 e algo, ele foi fumante por muitos anos, foi meio que autocriação. Isso foi trágico, mas fora isso, eu me lembro, acho que foi um daqueles dias em que eu não estava me sentindo bem, eu estava cansado, viajando muito. Fui a um restaurante, comi muito rápido, bebi uma cerveja, fiquei com gases muito ruins, uma dor de estômago, a dor de estômago não ia embora, acho que hiperventilei e tive um breve desmaio. No restaurante. Bem, do lado de fora do restaurante, ao lado do carro com meu irmão, ele me agarrou e foi por apenas 2 segundos, mas eu nunca tinha experimentado isso antes, com uma perda real de... Sim, A consciência. sim, por 1 segundo. E 2 segundos depois, quando eu estava dizendo, acabei de cair no chão, sabe? Isso me deu o pior ataque de pânico da minha vida, porque eu pensava que estava morrendo. Pensei que o desmaio tinha sido causado porque eu estava morrendo. Pensei, naquele momento, em um ataque cardíaco, o que quer que fosse. E foi a coisa mais assustadora da minha vida. Deixou um pouco de TEPT, porque mesmo depois de ir para o hospital, eles disseram, está tudo bem, você está bem, seus sinais vitais estão perfeitos, blá 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 blá. A ansiedade que aconteça de Sim, novo. Sim. O que Foi a poderia ter experiência mais horrível da minha acontecido. vida. E durou dias. Eu estava ansioso de ter outro ataque de pânico durante dias. E isso, sim, foi a coisa mais assustadora que eu já vivi. Certo, então o que você... O que eu aprendi? É. O poder da respiração. Sabe? Às vezes, em estados mentais, você pode entrar nesses ciclos negativos e é incrível como, mudando sua fisiologia, você pode mudar as suas emoções. Como se o loop fosse tão autorreforçado e negativo e você não consegue sair dele intelectualmente, você pode mudar a sua fisiologia, o que, por sua vez, mudará o seu estado de espírito. Claro. Então, foi uma das poucas vezes que aprendi a respirar fundo e me fazer sentir melhor. Isso foi meio legal. Fora isso, apenas não coma muito rápido. É. Não faça você mesmo, meu não ritual. hiperventile. É. Quais são alguns dos rituais que você tem todos os dias que fazer? Digamos, quando você tá na zona, quando não tá Sim, viajando, sim. mas quando tá em O casa. sono é enorme. O sono é enorme. Tipo, muitas pessoas pensam, sim, tanto faz, eu durmo quando eu estiver morto. Não. Durma quando eu estiver vivo e sua vida será muito melhor. É. Foi o 50 Cent que disse, dormia pra quem tá falido. E eu acho que quando eu tava nos meus primeiros tempos de empreendedorismo, eu costumava pensar, dormia pra quem tá falido, se você quer ganhar dinheiro, quer construir, você tem que se apressar e fazer o que for preciso fazer. Então eu ficava nesse estado. Sim.
de Há estresse muitas constante. ligações entre sono e doença mental, mano. As pessoas que não dormem o suficiente podem desenvolver distúrbios de ansiedade e todas essas coisas. Portanto, dormir é indispensável para mim. Eu normalmente gosto que as minhas manhãs sejam... Eu gosto de 2 ou 3 horas para, sabe, tomar um café. Filosofar. Eu gosto de fazer algum exercício pela manhã, qualquer coisa, algumas flexões, elevações, algo rápido de maneira a tirar do caminho, tomar o meu café da manhã, enviar e-mail. E geralmente depois disso, por volta do meio-dia até 13 horas, eu gosto de mudar esse tipo de rotina de e-mail com cafeína, treino, e depois gosto de mudar e entrar no modo criativo de associação livre. Isso é como quando vamos ver um filme ou vamos fazer uma caminhada, algo que é sobre desconexão. Portanto, amanhã é de conexão, foco. E depois, à tarde, é o pensamento divergente. Amanhã é o pensamento convergente, à tarde é o pensamento divergente. Acho que isso é um bom equilíbrio para mim. Como é que a gente pode explorar mais nossas mentes, o intelecto e a imaginação? E também, quanto deles estamos usando atualmente nas nossas mentes? Como explorar mais nossa imaginação? Porque isso provavelmente é similar como você entra na zona desconectada, entrando na natureza. Quer dizer, você precisa praticar uma espécie de quietude, certo? Para induzir a introspecção contemplativa, você precisa silenciar seu ambiente. Você precisa estar em lugares, eu acho, que são serenos. Sabe, eu adoro uma espécie de paisagem natural aberta. Uma paisagem nevada, grandes montanhas, sabe? Acho que o exterior reflete o interior, e o que está fora se torna o interior. O poder dos espaços projetados. Como onde quer que você se coloque, quem você se torna, o que você vê, você é onde está. Assim, espaços abertos, espaços majestosos, desencadeiam pensamentos introspectivos, desencadeiam a vastidão interior. A imensidão exterior aciona a imensidão interior. Portanto, acho que isso é enorme, enorme, enorme. E acho que as pessoas frequentemente não prestam atenção à pobreza do seu entorno. E não estou falando apenas da pobreza material, mas da pobreza e da escolha do que está ao seu redor. Torne-se o seu ambiente essencialmente. Sim, você se torna. Quanto você acha que a gente usa da mente? Bem, existe aquele mito urbano que usamos apenas 10% de nossos cérebros, e isso é incorreto. Nosso cérebro inteiro está ativo. Acho que a melhor pergunta, a melhor maneira de dizer isso é: estamos usando nosso cérebro em todo o nosso potencial? Estamos usando de forma eficaz? Não se trata de porcentagem do uso físico real da máquina do cérebro, mas é mais como quando você vê um savante no violino, você pensa, certo, bem, isso é como um cérebro otimizado a fazer algo. Qual é a minha versão de ser um savante no violino? Como eu posso explorar meu gênio potencialmente? E eu adoro testemunhar a genialidade. Eu sou movido pelo gênio. Por quê? Porque gênio, não sou religioso, mas acho que gênio é Deus, por assim dizer. E assim, quando você testemunha o gênio, quando você testemunha o luminoso, você está testemunhando aquilo que excede sua capacidade intelectual. Isso é o que Joseph Campbell descreve como Deus, certo? E nesses momentos, você deixa de acreditar na morte. Isso é o que é legal. Então, quando você vê o dançarino mais requintado do mundo, quando você vê o ator mais requintado, performer, escritor, músico de jazz, você pensa, uau, esse gênio nunca pode morrer. E esse é o melhor sentimento do mundo. Quando você acredita que algo não vai morrer, isso é o melhor. Você já teve uma conversa interessante com o Neil, né? Neil Tyson, sim. Sobre a morte, sobre a perspectiva, ela foi bem interessante. Sim, a perspectiva dele era, veja, muito bonita, muito romântica. Sobre a urgência. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. A morte é o que dá sentido à vida. A morte é o que dá urgência e valor às coisas. Nós apreciamos as coisas porque são temporárias. Eu entendo. Olha, eu entendo. E as pessoas respondem a isso porque, diante de nenhuma outra escolha, essa parece ser a resposta mais saudável. Elas pensam, bem, porque se você realmente contemplar a mortalidade, cara, você terá um ataque de pânico. Então, a resposta de Neil Tyson naquele vídeo parece ser a resposta mais madura e nobre. Ok? Mas, eu não sei. Eu prefiro a birra. Eu prefiro dizer, foda-se. Eu não me inscrevi para isso. Não cometemos nenhum crime, estamos condenados à morte. De acordo com quem? Quem estabeleceu esse maldito padrão? E interessante. Houve uma vez um oceano que nos separava do outro mundo e nós estávamos como... Que se dane isso. Sim. Dissemos, bem, sabe, o oceano e esse limite, o fato de não poder cruzá-lo é o que o torna belo. O fato de não poder atravessar o oceano... Você não pode imaginar como seria o outro lado. Sim. Criamos pontes. Aviões. Para conseguirmos as coisas que a gente quer. Sim, mano. Então ainda não criamos essa ponte para ter
Cara, acho que a morte, vamos olhar para trás, numa época em que costumávamos enterrar os mortos como uma espécie de horror, como uma realidade bárbara. Cara, a poesia e as pessoas que amamos, colocá-las na terra É uma para que os droga. vermes possam comê-las? É uma droga. Quero dizer, isso é desumano. É. Mas, o que posso dizer? Eu sou um romântico apaixonado pela vida. Eu amo sua paixão. Eu amo. Qual é a droga mais poderosa do mundo? Acredito que é o DMT, dimetiltriptamina, que é a substância química ativa na videira ayahuasca, na América do Sul. É um psicodélico que eles fabricam a partir desta videira e é um dos psicodélicos mais potentes da Terra e aparentemente abre o seu terceiro olho. É o mesmo químico que o seu cérebro segrega antes de morrer. E as pessoas que participaram de rituais de ayahuasca o descrevem como realmente transcendental. Se você pensa na maconha como um tipo de pipa que permite um fluxo livre e flutuar um pouco em sua imaginação, então a ayahuasca é como um foguete para Vênus. Portanto, há uma grande diferença na órbita, na natureza da órbita. Acho que o MDMA, segundo Timothy Leary, é o único psicodélico que ele tomaria com sua esposa, porque há muito pouco risco envolvido, supondo que você tenha MDMA puro, mas há muito pouco risco de uma trip ruim. Porque quando você amplia os ciclos de feedback da mente e do mundo, isso pode ser delicado, porque um ambiente que lhe dá ansiedade pode lhe dar uma ansiedade horrível. E suas próprias inseguranças e ansiedades poderiam se manifestar no céu e no inferno. Mas com MDMA, por alguma razão, parece apenas desencadear sentimentos positivos. Portanto, é um bom ponto de entrada para estados de consciência alterados. Estou muito entusiasmado com a pesquisa que a MAPS está fazendo, a Associação Multidisciplinar de Estudos Psicodélicos, com permissão do governo, para usar o MDMA com pessoas que sofreram de TEPT. Interessante. Por Sim. alguma razão, eu pensei que você diria amor, que era a droga mais poderosa. Está bem. Portanto, a pergunta não era literal. Você pode tomar o caminho que você quiser. Por alguma razão, eu pensei ok. que você ia nesse caminho. Sim. Bem, veja, eu acho que o sentimento mais poderoso do mundo é a experiência da catarse. Portanto, a neuroquímica disso, sim, isso inclui o amor, inclui também a libertação e também inclui a saudade, e inclui toda uma gama de sensações. Mas eu acho que quando você realmente chora, porque está comovido com alguma coisa, está ocorrendo uma limpeza transcendental. E há também uma espécie de vontade de reconhecer e seguir a experiência desses sentimentos como uma inundação e sentar com eles. Sabe? Com que frequência você se permite chorar? Não o suficiente. Sim, eu chorei esta manhã. É isso aí. Eu estava pensando sobre... Como aquela garota faria isso com Sim, você, bem, né? eu estava pensando nela e então decidi assistir cenas do filme Moulin Rouge, que é um filme que eu amo muito. É eu um acho que ótimo filme. o diretor é maravilhoso em criar mundos, mundanidades, como mundos inteiros. E esse filme é magnífico porque é uma fábula, é um conto de fadas que, sem cinismo, celebra o amor. Em todo o seu, exurrante, intenso, circense, e é como... Eu amo. Eu sou um romântico total por esse tipo de coisas. Eu não tenho um osso cínico quando se trata de... isso não é verdade. Às vezes sou um cínico que deseja ser mais romântico, e por isso se droga com filmes românticos. Às vezes como uma espécie de masturbatório intelectual, como um... batismo só para que eu possa esquecer meu lado cínico. Pois é. Eu amo isso. Qual a sua comédia romântica favorita? Comédia romântica? Provavelmente Simplesmente Eu Amor. ia dizer que esse era o seu filme favorito quando você tava falando Eu sobre adoro ele. Simplesmente Amor. Oh, meu Deus. Que é considerada a maior canção pop de todos os tempos. E todos os personagens aparecem novamente nesta bela sequência de montagem. Então estamos no aeroporto, que é um lugar emocionante. E então eles cortam para todas as cenas de todas as pessoas se amando, definidas a God Only Knows. Lindo. Somente Richard Curtis Oh, poderia meu ter feito Deus. isso. É o meu favorito. Quer dizer, acabei de ver 2 Sim. semanas atrás, durante as Sim, férias. eu adoro. Acho que eu você também amo também, né? When Harry Met Sally. Eu amo o final. Véspera de Ano Novo. Momento muito, muito melancólico. Você pensa no passado, você percebe que você E é o propenso à futuro? revelação emocional. Sim, ele vai à festa, eles estão tocando Auld Lang Syne. Eu adoro a música de Ano Novo, Auld Lang Syne. E ele diz que percebe que quer passar o resto da sua vida com ela.
e que quer passar o resto da sua vida para começar o mais rápido possível, e a música tocando, e é tão bonito. E então ela chora, certo? Ela chora, mas ela chora de felicidade. Mais uma vez, é essa a catarse. Então, ver os olhos de Meg Ryan chorando em Auld Lang Syne, logo antes de se beijarem, me mata toda vez. E sim, isso me toca. Então parece que enquanto você estava crescendo, você tinha essa visão de dirigir e filmar e ser capaz de compartilhar suas ideias e Sim. também... Eu queria me transformar em um personagem de um filme de Richard Linklater. Eu queria ser Ethan Hawke em Before Sunrise. Aquele personagem, eu senti como alguém escreveu um personagem com o qual eu poderia me relacionar tanto. Esse cara romântico nos trens da Europa procurando uma bela garota francesa para se abrir. Esse sou eu. Tipo, eu adoro ir para Amsterdão, andar de bicicleta e procurar uma francesa para me apaixonar. Então, acho que, sim, transformar minhas próprias experiências em trabalhos estéticos. Há um desejo de pegar suas próprias experiências e fazer arte com elas. Essas estão inextricavelmente entrelaçadas para mim. Parece que você criou sua visão, né? Desses Sim, dias. sim. Então tô curioso, em 10 anos, qual é a sua visão para si daqui a 10 anos? Como você, tipo, se você pudesse fazer o que você quisesse. Quero encontrar uma musa. E quero que ela faça parte de bom grado do meu universo estético. Pergunto-me o que aconteceria, falando de amor, ao olhar para ela. Qual é o próximo shot of all do amor que não é uma regurgitação do que senti com ela? Como um sentimento moderno. Eu quero ver isso. Sim. Você quase criou uma mini versão disso. E eu vi. Sim. O vídeo que você viu? Tá muito próximo. Sim. Muito bom, interessante. Quero dizer, o que mais em sua vida? O que é que você tá fazendo da carreira, além disso? Acho que seria muito legal poder sentar à mesa e discutir como implementar novas tecnologias radicais que mudam a humanidade. Tipo, eu quero estar lá conversando com os tomadores de decisão quando começarmos a fazer coisas malucas. Assim, um salão pra mudar o mundo, né? Sim! Eu tenho essa esperança de que vamos caminhar para um planeta muito mais integrado. Talvez algo mais próximo de um governo mundial. Talvez algo mais próximo apenas de um mundo além de um conflito violento, sabe? Um mundo onde a única regra é a gentileza. Algo parecido com isso, e onde em vez de gastar 80% de nosso dinheiro em orçamentos militares, começamos a gastar os 80% na construção de naves interestelares. E quero estar na sala, projetando naves interestelares e conversando com esses cientistas, filosofando com eles o que significa talvez fazer um impulso warp, e podemos fazer isso, ir até a próxima Centauri e ver outras estrelas. Eu me identifico com o personagem Jodie Foster no filme Contato. Eu quero ser como... Eu quero sentir o que ela sente quando ouve aquele som daquele outro mundo, sabe? E eu só quero saber que há algo mais, que tem algo mais, que há outro capítulo que não termina. Está bem, adorei. Algumas perguntas pra você. Antes de fazer as perguntas finais, eu quero falar sobre o Brain Games. Tá na 5ª temporada, mais ou menos? Sim. Brain Games está na 5ª temporada. A que horas? Em que canal? Onde passa? Brain Games, 5ª temporada, estreia no canal National Geographic globalmente em fevereiro. Acredito que seja 14 de fevereiro, mas verifique suas listas locais. Mas agora está em 181 países. Incrível! Sim, incluindo Abu Dhabi, Dubai, Holanda, Chile, assim como México, Zewa. Já tive em todos os lugares. Então, o sucesso global do show é maravilhoso. Então, ao redor do mundo, em fevereiro, 5ª temporada, episódios de 1 hora de duração, vai ser ótimo. Incrível. Onde Sim. é que a gente pode te achar online, aprender, seu Então, website? sim, para acompanhar tudo, minha página no Facebook é onde eu estou vendo uma extração agora Você e tem presumo... muitas views lá. Sim, mais do que o YouTube nos dias de hoje, é a plataforma mais ativa, então eu encorajaria as pessoas apenas a procurarem minha página verificada no Facebook, Jason Silva. Se você procurar Jason Silva, tem uma marca de verificação, uma pequena marca azul, exatamente como a sua, e depois você clica em seguir e acompanha tudo. A URL atual, acredito, é facebook.com/Jason L. Silva. Mas novamente pode ir apenas procurar Jason Silva, clicar com a marca de verificação, clicar em seguir. Acompanhe os vídeos lá, eu também faço muitas postagens ao vivo no Facebook. É incrível, você fez um vídeo há alguns meses que bombou. Você tinha um bebê. Ah, sim, mano. Eu fiquei tipo... Isso é incrível, tem 100 milhões de views. Sim, louco. O vídeo mais viral que eu já fiz. E como foi essa experiência? Só pra recapitular o que aconteceu. Conte pra gente como foi, por favor. Claro. Então, eu estava na casa do meu amigo em Nova York e estávamos convivendo. Estávamos muito em um estado de flow. E
O que aconteceu foi que ele e eu estávamos loucos e então sua esposa trouxe a sua filhinha para a varanda. E ele disse, oh Jason, você deveria segurá-la. E eu fiquei tipo, oh Deus, sério? Eu estava segurando este bebê e estava apenas tripando. Olhando nos olhos dela, ela era tão interessante e seu contato visual era penetrante. Então eu acho que quando comecei a segurá-la, tudo que eu estava fazendo era responder ao que estava recebendo dela. A questão é que minha resposta foi verbal, então o que eu estava sentindo eu estava narrando. E então meu amigo com seu iPhone acabou de filmar 51 segundos disso e ela manteve o contato visual Foi o tempo cara. todo. Foi mágico. E no dia seguinte eu enviei para um amigo e ele ficou tipo, cara, poste isso agora. Era Eu fiquei excelente. tipo, a sério? Você não acha esquisito? Ele disse, poste agora. Postada no Facebook, upload de vídeo direto e se tornou viral imediatamente. Acho que mais de 44 milhões de visualizações, captado na Time Magazine, Huffington Post, ABC News, blogs na Europa, tipo, loucura. Depois compartilhei uma versão de 32 segundos no Twitter e se tornou viral no Twitter, 22 mil retweets. É como ouro viral. É incrível quando você não planeja Sim. algo. Magia, mano. A experiência surrealista mais louca foi, eu estava em Israel, Jerusalém, filmando para o Brain Games, e foi o último dia. Fui para o Mar Morto com um amigo meu, fomos nadar no Mar Morto, e depois eu estava deitado na cadeira de praia neste hotel aleatório no Mar Morto, relaxando, e então atrás de mim, 2 cadeiras atrás de mim, eu ouço a minha própria voz, e eu disse, meu Deus, isso soa como o vídeo do bebê. Não E acredito. eu me viro, e vou até esse cara, e o cara estava em seu Facebook, navegando no BuzzFeed, tocando o vídeo que tinha acabado de ser exibido em Israel. Ok? E você não sabia. 2 filas atrás de mim. Então foi quando eu disse, meu Deus, eu quebrei a internet, sabe? Holy moly. Caramba, Isso foi uma incrível. loucura. Incrível, então não deixe de conferir o Brain Games, a gente vai ter tudo vinculado aqui nas notas e eu vou dizer qual é o link. Além disso, qual a maior coisa que vocês aprenderam sobre a mente nos últimos 5 anos ou 5 temporadas Nós de Brain criamos Games? o mundo, mano. Nossa mente é um aparelho. Nosso cérebro é um aparelho que só pode receber informações limitadas sobre o seu ambiente. Quer dizer, é incrivelmente sofisticado, mas na verdade só processa uma quantidade limitada de informação e o resto é inferência. Ela preenche as lacunas, completa o padrão. É como um algoritmo sofisticado que simplesmente preenche os espaços em branco. Ele tem informações suficientes para fazer um modelo do ambiente. Portanto, você não deve pensar no que vê no mundo como uma janela para o mundo. Seus olhos não são uma janela que você vê o que realmente está lá. Você deve imaginar o que está vendo como uma projeção em uma imagem, em uma tela, no olho da sua mente. E o que está entrando é como os sinais eletrônicos que vão para o equivalente a um decodificador de TV a cabo. O decodificador descompacta e processa a imagem, e em seguida envia uma renderização daquela informação que sua tela de TV em sua mente transforma em uma imagem. E muito disso vem do processamento da informação e do preenchimento dos espaços em branco para torná-la legível. Portanto, o que isso significa é que você traz preconceitos cognitivos, traz estereotipos, traz suas próprias esperanças e sonhos. E isso pinta o sinal que está entrando. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Eu Então, amo isso. O que isso nos diz? Nos diz que nossas escolhas criativas e linguísticas são importantes, que a percepção, que a realidade está ligada à percepção e que a percepção pode ser modulada, a abordagem dos puxadores e alavancas. Então, isso significa se soubermos que não podemos ter nenhuma realidade empírica, se soubermos que nosso cérebro está criando ativamente nosso mundo e que muito disso, então, essa realidade é essencialmente uma coprodução entre sujeito e objeto. Então, o que posso trazer para a mesa com propósito e atenção e intenção? Em vez de deixar meu cérebro apenas criar um mundo ao acaso com base em experiências anteriores que me acontecem, eu gosto de ter um papel ativo no processo de criação do meu mundo. Nós criamos nosso mundo, então por que não ter um papel ativo na criação dele? Sendo autor, Sim. né? Eu Sim. adoro isso. Ok, perguntas finais. Muito bem. Primeira, pelo que você é mais grato na sua vida ultimamente? Sou grato pela saúde, sou grato pela cognição e sou grato por todas as pessoas que amo e estão em minha vida e são maravilhosamente confiáveis e que me amam de volta. E todas as oportunidades que surgiram no meu caminho. E esta entrevista. Obrigado, Sim, cara. sim. Valeu. Obrigado por me dar um espaço para expandir tanto. Claro que sim. Isso vai ser ótimo. Essa é uma pergunta que eu comecei a fazer às pessoas há mais ou menos 6 meses atrás. Digamos que é seu último dia, daqui a centenas de anos, porque você aprendeu a estender Sim. o tempo. Todos os seus vídeos são obras de arte e tudo foi apagado de alguma forma. Já não existe Oh, mais. não. O vídeo do bebê Oh, desapareceu. maldição.
está Onde apagado sim. e você está nas últimas respirações. E toda a sua família, seus entes mais importantes, todo mundo está lá dizendo: pai, irmão, amor. Aqui está um pedaço de papel que a gente tem para você e você pode escrever 3 verdades. As 3 coisas que você sabe que você aprendeu de toda a sua experiência de vida e você tem 3 coisas para anotar que vamos lembrar e essas vão ser as lições que a gente vai lembrar para o resto da vida de quem foi você no mundo. Como seriam suas 3 verdades? Escolha o amor, escolha a compaixão e escolha a admiração. Perfeito, amo isso. E antes de fazer a pergunta final, eu quero te agradecer, Jason, por ter vindo e ter se aberto e ter sido vulnerável e se Obrigado, expressar, cara. abrindo sua mente, porque é um dom muito poderoso. Eu acredito que você tem um incrível talento, tem um incrível dom e habilidade para compartilhar com o mundo. Obrigado, cara. Muitas pessoas têm seus próprios dons, mas têm medo de compartilhar isso. E por isso eu quero te agradecer por se comprometer constantemente e estender seus próprios limites e expressar os seus pensamentos e sentimentos para que o resto de nós possa ficar inspirado a ampliar os nossos próprios limites. Obrigado. Por isso eu valorizo a sua experiência. Eu te Muito valorizo, legal. mano. Obrigado. Obrigado. Eu senti uma afinidade imediata e uma conexão com você quando nos conhecemos no cruzeiro. E nosso amigo Aubrey Marcus, na verdade eu poderia estar vendo amanhã, na Eu mandei verdade. uma mensagem para você Ok. dizendo: ei, tá na cidade, Sim. certifique-se. E, sim, cara, na hora eu pensei, é preciso um para conhecer outro. Eu Então, agradeço. obrigado. E todo mundo se certifique de seguir Jason no Facebook. Seu site é Sim, This is Jason Silva, né? sim. Instagram, Twitter, tá no Snapchat também? Eu ainda não faço Snapchat porque tudo é passageiro, tudo é apagado, é contrário Vou dar à uma minha resposta filosofia. lá. Pode deixar, vou responder você lá. Muito bem, ótimo, A gente vai fazer uma conta no Ótimo. Snapchat pra você. ótimo. Então a pergunta final a gente vai estender isso também depois, Claro. vamos fazer outro vídeo, então veja as coisas Sim. que estão linkadas aqui pra você poder assistir. Incrível. A gente vai criar o Short of All daqui a Sim. pouco, então minha última pergunta é: qual é a sua definição de grandeza? Qual é minha definição de grandeza? Uau! Grandeza é quando superamos nossas próprias fronteiras, quando nos surpreendemos, quando somos comovidos ao ponto de chorar, quando estendemos nossas mãos uns aos outros, quando somos capazes de vivenciar a mutualidade intersubjetiva. Eu fico a conhecer o interior da sua mente, você fica a conhecer o interior da minha mente e nós nos tornamos um só. Isso é grandeza. Amei, cara. Jason Silva, obrigado por ter vindo, amigo. Te Obrigado, agradeço. mano. Obrigado por me receber, mano. Que honra. Obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Que maravilha. O gene para maior equilíbrio na hipófise, no pâncreas, o gene para os microtúbulos nas células e as pequenas fibras que respondem à energia e frequência. Assim, em 4 dias, sabemos agora que você pode mudar seu destino genético se você apenas praticar esse trabalho interno.